Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal ainda mais sobre o chororô palmeirense e especulações, Rames Rodrigues do São Paulo e quem fica dos emprestados no tricolor. Então, vambora pro vídeo. É assim, eu acho que são coisas diferentes, debater, discordar, o Massini é excelente. Agora, assim, a gente não tem só o Massini como exemplo, né? Vários colegas jornalistas palmeirenses, eles têm, eu acho que a impressão, eu acho que foi feita uma narrativa em relação ao palmeirense, muito bem turbinada pelo Abel, não só pelo Abel, porque eu acho que essa coisa precede o Abel, que quando tem alguma coisa adversa ao Palmeiras, alguma eliminação, existe algo além do adversário, da capacidade do adversário. Então, a questão é da linha, né? A linha eliminou o Palmeiras, como se não tivesse jogo da ida, que o São Paulo ganhou, jogando melhor, como se não tivesse o pênalti do Rafael Veiga, que ele perdeu para fazer o 3-1. Assim como o Palmeiras, ainda não comandado pelo Abel, não virou a página naquela final do Paulista, que perdeu para o Corinthians no Allianz Parque. Não vou jogar mais o Paulista. Externa e tal. A interferência externa. Essa coisa é uma coisa comum entre os palmeirenses. E poucas torcidas são tão assim como as torcidas do Palmeiras ou quem gosta do Palmeiras. É uma constatação. Outras torcidas não são assim. A torcida do Palmeiras e vários palmeirenses, inclusive colegas jornalistas, entendem que o Palmeiras só foi eliminado por conta da linha não traçada lá do VAR no Caleri. E o Voaden, põe o Voaden camisa do São Paulo. Isso aqui não foi o Voaden que não traçou a linha, né? O Voaden deu pênalti pro Palmeiras e deu pênalti pro São Paulo. Não foi ele que não traçou a linha. Enfim, é uma narrativa que tomou conta e não tem mais. E ela implica numa guerra de bastidor que já está sendo travada desde já e tudo mais. A pressão, aliás, parênteses feito, a pressão do Palmeiras e da Comissão Técnica Palmeirense na arbitragem é gigante. Em todos. O Palmeiras não tem um árbitro que ele goste, que o Abel goste. Então, essa definição para a Copa do Brasil vai ser uma definição que vai ter muito bastidor, muita pressão. É inerente ao jogo e à situação. O que eu sugeri lá no G4... Eu adorei a sua sugestão. Se o Casares está nos ouvindo, o Casares, você está ouvindo aí? Casares, vou te mandar uma mensagem, Casares, você estão ouvindo? Faça isso que o Arnaldo está falando. Para mim, Senta lá com a Leila, vocês têm acordos ótimos lá, trocam estádios, etc., mandos e tal. Senta com a Leila, definam vocês os árbitros e dos árbitros do VAR. Porque daí depois ninguém reclama. Perfeito. Assumam a responsabilidade. Isso acontecia muito na nossa época, quando a gente começou a trabalhar, nos anos 90, um pouco antes. Isso. Chegava uma final, um clássico ali, senta e define. Queremos fulano e fulano. Qual no primeiro jogo? Tal, define. E aí depois não chora quando acontecer. Porque erros acontecem. Sim. Ou então, vou mais além. Vou mais além. Fala assim, o Palmeiras, quem você... Abel, sei lá. Vocês aí, quem que vocês querem que seja o árbitro? Foi aí que o Massini... Foi assim que o Massini perdeu a posição do cliente. Ou então pega o Abel e fala para o Abel definir o árbitro. Define o árbitro. Mas depois não chora se perder o jogo. Né? Não, porque faz parte do jogo. Faz parte... E assim, Tirone, de novo, não foi um erro clamoroso de arbitragem. Né? A questão ali não funcionou, não foi aplicado. Não é uma coisa deliberada, me parece, né? Na casa do adversário. Não tem muito, né? E acho que essa questão da não virar a página é uma coisa que não aconteceu mesmo. E vai estar em voga nessa definição. Então, por isso que eu acho que isso seria uma boa. Acho que isso seria uma boa. Deixa o Palmeiras decidir, pode decidir. Escolhe o árbitro. Sugestão do nosso canal. Ou os presidentes definem, ou o Abel escolhe o árbitro. Tá ótimo, pode escolher o árbitro. Exatamente. Acho que isso evitaria muita coisa. Evitaria reclamação, evitaria o Abel ficar nervoso. E vamos embora. Bola para frente. É assim que joga. Vamos jogar o jogo. E repito, eu acho muito difícil. Vou repetir mais uma vez. Eu acho muito, 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 muito difícil o São Paulo passar, mas ninguém perde antes de jogar. Né? Pode tomar 2 jogos de 5-0. Mas antes de acontecer, não aconteceu. Acho ruim o sorteio para São Paulo, péssimo. Pegou o pior adversário possível. Mas é assim que entendeu? Uma hora ia enfrentar. Se não fosse agora, poderia ser na semifinal. Se não fosse na semifinal, poderia ser na final.
Enfim. Leonardo José fala o seguinte: São Paulo que não se ligue, porque tenho certeza que a arbitragem vai ser bem pró-Palmeiras esse ano, com o intuito de reparar os erros de 2022. Cara, eu não creio. Acho que a arbitragem erra, como erra sempre, para um lado, para o outro. Vamos lembrar, na Copa do Brasil, o Palmeiras começou a sua classificação contra o Fortaleza com um pênalti no Rony que foi sério, inacreditável, né? Aí Enfim, tá. assim. Eu não vejo erros de 2022. Eu vejo contra o Palmeiras aconteceram erros, acertos. Todo time Isso. assim. Agora, nesse ano especificamente, nos jogos do Allianz, os árbitros estão indo de fato temerosos, né? Pressionados. E aí teve Ok. situações na Copa do Brasil agora, no Paulista, teve a situação do Flamengo, numa final contra o Flamengo. Teve Sim. uma dúvida no gol vitorioso do Palmeiras no 4-3. Eu acho que o Flamengo não colocou as tropas aqui em prontidão, né? Olha, ó a sugestão aqui do JG, que tal? Então, JG. Lembrando que o Luiz Que Flávio, tal Luiz Flávio no Morumbi no foi aquele Morumbi jogo. e Bruno Arleu no Allianz. Aí Então, é JG, difícil. lembrando que num São Paulo e Palmeiras no Morumbi, o Luiz Flávio voltou atrás na marcação de um pênalti que ele deu na cara pelo VAR e anulou um gol contra dos Carlos Gomes aos 50 no mesmo jogo. E o São Paulo nem lembra disso aí, cara. Quer dizer, eu lembro, que até teve consequências para mim. Mas as coisas, elas são assim. O Palmeiras acha que tem um complô da arbitragem contra ele e acho que, de fato, o Abel turbina isso. A gente ouviu uma coisa boa. Bruno Bola Nossa Arleu. Bola não, bola nossa. Bruno Bola Nossa. Dagoberto Santos, mais um sorteio Mandrake. Não foi Mandrake, sorteio. Gabriel Conte, Carlos Borges e Dagoberto, classificaremos. Temos que recuperar pelo menos o Erisson e Igor Vinícius para esse jogo. Já ajudaria muito. Sou fã de vocês. Acho que o São Paulo seria bom recuperar, mesmo o Diego Costa, é o primeiro. Mas esse vai recuperar. O Costa já deve jogar contra o Tolima. Esses caras aí, o Erisson e o Igor Vinícius, se o Calera estiver bem e o Rafinha bem, eles não são tão fundamentais. Acho que os dois são. Não, assim, não vão ser titulares, isso que eu quero dizer. Mas é que tá, né? Uma semana para jogar outro jogo, para tudo mais. Isso sim. Eu vou depois falar a escalação para você de São Paulo e Palmeiras no jogo da ida e no jogo da volta da Copa do Brasil, como muda e como jogadores se perdem. E até o primeiro jogo São Paulo e Palmeiras, teremos os dois times jogando, além do jogo entre eles pelo Brasileiro, nesse próximo domingo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas até o jogo. Então tem bastante coisa para os dois times até lá, né? E tem também a situação de, logisticamente, para o São Paulo, ter até uma curiosidade. Os dois jogos sendo em São Paulo, o primeiro no Morumbi e o segundo no Allianz, farão com que o São Paulo, a partir do jogo contra o Tolima, jogue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das 10 próximas partidas, 10 próximas, pelos 3 campeonatos, o São Paulo só faz uma fora de São Paulo, em BH contra o Cruzeiro. Sim. O resto faz tudo em São Paulo, ou capital, ou Bragança Paulista. Então, o São Paulo, além dos 10 dias de preparação agora da data FIFA, ele tem poucas viagens, logisticamente. O desgaste será menor. Inclusive com o Palmeiras, qualquer outro, que sairão um pouco mais do que o São Paulo. A Cintia Oliveira pergunta se tem alguma possibilidade de retorno de alguns machucados. Esperamos que sim, né? Esse jogo é depois da data FIFA. São Paulo vai ficar 2 semanas sem pisar num campo de futebol para jogar. Se não voltar ninguém, meu Deus do céu, aí, sério, juro por Deus, aí precisa interditar o DM. É daqui a um mês exatamente, né? A primeira partida. Então, são 4 semanas, eu acho que retornos, né? Os que estão lá, os levemente machucados, Diego Costa, Nestor, já vão voltar essa semana. E aí tem algumas perspectivas há um mês. Talvez o Erisson, talvez um dos laterais, Igor ou Moreira. Então tem possibilidades. Talvez o Thales, acho que pouquíssimo provável o Wellington, né? E talvez lá o Alexandre Pato esteja em condição, embora, para mim, né? Ele já pode jogar a qualquer momento, mas não é por conta da inscrição. E também tem isso. Não sei se São Paulo e Palmeiras agora, até turbinados por esse confronto, não vão turbinar a janela, né? São Paulo e Palmeiras são 2 dos times envolvidos em 3 frentes. Então, vão contratar alguém até lá. Muito bem, Claudio Galvão, salve meus queridos Titi Chong. Mandem um abraço para os meus amigos João Mosca, Caio Araújo e professor Peixe. Qual o percentual de chance do São Paulo? 30% para mim. Para você, Arnaldo. 35, 65, 35.
Quero falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor tem vários jogadores emprestados. Quais deles já agradaram e podem ser comprados em definitivo? Levei essa pergunta para um dirigente do São Paulo e quero trazer mais detalhes. Tricolor conta entre atletas emprestados no seu atual elenco, com Marcos Paulo atacante, com Edson centroavante, com David atacante, Ferrarese zagueiro e Caio Paulista que tem atuado como lateral esquerdo. Desses, o único que o São Paulo já abriu negociação para compra em definitivo em relação a Ferrarese. A ideia do São Paulo nem é comprar o zagueiro, mas nesse momento estender o vínculo de empréstimo. Ele está cedido pelo Grupo City até a metade do ano, só que só vai terminar uma recuperação de uma cirurgia no joelho durante o segundo semestre. Então o São Paulo argumenta de que gostaria de terminar esse processo de recuperação e depois utilizá-lo para que pudesse devolver o jogador ao Grupo City no momento em que ele já tivesse recuperado. A ideia do São Paulo era comprar o Ferrarese, que deixou ótima impressão. Só que o Grupo City pede 7 milhões de euros por um zagueiro, e esse valor o São Paulo entende que não tem menor condição de pagar. Então existem tratativas para que o São Paulo estenda o contrato. O Grupo City topa emprestar até dezembro, o São Paulo queria que ele ficasse até dezembro de 2024. Sobre Marcos Paulo, Erisson, David e Caio Paulista, nenhuma definição. Fonte com quem conversei disse o seguinte, abre aspas: ainda não temos nada definido. Vai ficar para o fim do ano, de acordo com o desempenho deles, fecha aspas. Acho absolutamente natural. São Paulo não precisa tomar essa decisão no mês de junho, levando em consideração que ainda tem muita coisa a acontecer. Desses jogadores emprestados, Marcos Paulo tem atuado com bastante frequência, o Erisson tem tido muitas lesões, dificilmente será contratado, o David duvido que possa ser adquirido em definitivo. O valor de empréstimo, o valor da compra combinado com o Internacional é de 4 milhões de euros. O Caio Paulista tem jogado bem, não sei se valeria a pena comprá-lo, enfim, mas são coisas que a gente vai acompanhar no decorrer do tempo. Tem só mais um jogador que também está sob empréstimo, e esse tem uma condição especial, por isso eu nem o descrevi desde o começo. Michel Araújo. Ele veio por empréstimo até o ano que vem, pertence ao Fluminense. Só que o São Paulo vai ter uma obrigação de compra do Araújo caso ele complete um determinado número de jogos. E ele tem se saído bem, tem deixado até uma boa impressão. Pode acabar rolando essa compra em definitivo do meio atacante uruguaio, que no Fluminense não foi tão bem, mas com a camisa do São Paulo tem registrado bons jogos. E essa história de Rames Rodrigues no São Paulo? Bom, vamos pensar primeiro que o São Paulo não tem grana, né? O São Paulo é um time que está ali com a corda no pescoço quase que todo mês. E pensar em Rames Rodrigues é muito mais, e eu fui atrás dessa história, né? O pensamento de Rames Rodrigues hoje é muito mais assim, tipo, o jogador tá livre no mercado, se o São Paulo tivesse condições e montasse um planejamento para trazer esse jogador e o jogador topasse vir, aí é uma outra conversa. É um nome que a diretoria olhou ou analisou ou, sei lá, tem na lista? Sim, né? Como todos os outros grandes jogadores que estão ali no mercado, fazem parte do departamento de análise de mercado que o São Paulo tem, e isso é natural. Mas assim, até chegar, vou fazer uma oferta para tirar o Rames Rodrigues ali do mercado e contratar para o São Paulo, isso não existe. Não houve nenhum tipo de conversa ou de contato da diretoria do São Paulo em relação a esse jogador já sinalizando uma oferta. É simplesmente papo de bastidor. É simplesmente papo de reuniões entre diretoria que acaba, né, vazando ali para uma pessoa ou outra, e aí a história começa a crescer no corredor do Morumbi e aí vira, parece que o São Paulo está atrás e tentando contratar o Rames Rodrigues, mas não é isso. É simplesmente um jogador que foi observado, um jogador que evidentemente desperta o interesse, porque trata-se de um grande jogador livre no mercado, mas nada mais do que isso. Não houve avanço, não houve contato, não houve proposta e dificilmente isso vai acontecer. E aí criou-se, né, uma expectativa de que o São Paulo estaria com um investidor, o Vinícius Pinotti, que é um cara que já investiu, né, em outras situações, como o Centurion, quando veio para o São Paulo, contratado do Racing. Não existe essa possibilidade. O São Paulo não está buscando um investidor ou não se aproximou do Vinícius Pinotti, um grande empresário, para ter algo em troca nesse sentido de investimento. Vinícius Pinotti chega meio que para dar uma articulada na questão política. Essa foi a aproximação que o presidente Júlio Casares fez em relação ao Pinotti. Só articulação mesmo, política interna do clube, e isso acontece, é natural. Combinado? Beleza? Bora falar agora sobre Rogério Ceni na Argentina. Informação do pessoal do torcedores.com dá conta de que o Vélez Sarsfield se interessou pela possibilidade da contratação do Rogério Ceni. O Vélez, que demitiu recentemente Ricardo Gareca, ex-treinador do Palmeiras e da seleção peruana, está em busca de um técnico no mercado. Ceni, desempregado desde 19 de abril, o nome foi sugerido ao Vélez e agradou. De acordo com o torcedores.com, podem existir novidades muito em breve. Confesso que eu fiquei surpreso de imaginar o Rogério Ceni trabalhando na Argentina.
A relação dele na gestão do grupo me parece algo que precisa ser melhorado. Como é que será que os argentinos receberiam o Rogério Ceni? E aí, só para arrematar sobre esse tema, vale a lembrança de que o São Paulo ainda não pagou o Rogério pela demissão. O treinador foi dispensado em 19 de abril e terá direito a 2 milhões e 100 mil apenas como multa pela rescisão do contrato. Só que o São Paulo ainda deve prêmios, direitos de imagem, luvas, e essa bolada fica superior a 3 milhões de reais. O São Paulo tenta chegar a um acordo de parcelamento dessa grana com o Rogério Ceni. Pessoal, dessa lista aí, o que valeria muito a pena, acho que o Ferrarese, né? De emprestados que poderiam ficar. O Araújo, de acordo com o Nicolau, vai ficar, né? Que deve bater a cota dele. O Caio Paulista também veria, dentro da situação financeira, se seria possível ficar com o jogador. Os demais, eu acho que é muito difícil, porque o David no Inter, o Inter não vai liberar fácil. O Marcos Paulo, do Atlético de Madrid, esquece. Entendeu? Então, assim, o Erisson também é do Botafogo, tem o português também, e assim, não vai liberar. Para adversário assim, 0,800 ou muito barato, não vai. E dificilmente também aceitarão trocas. Então, é complicado. E 7 milhões de euros no Ferrarese é impossível do São Paulo pagar esse valor por um zagueiro. Então, deve tentar prorrogar o empréstimo, que deve acontecer. O São Paulo tem trabalhado para isso, para o empréstimo ser até dezembro de 2024. E também veremos como é que ele volta da cirurgia no joelho e tudo mais. Agora, se continuar jogando como jogava, jogar bem, com segurança e tudo mais, é só para ver em 2024, porque ele vai embora. Não tem condições de pagar 7 milhões de euros no zagueiro. A gente já pagou 5, 6 no Galo, e, cara, foi caríssimo. E, ao que parece, não tinha investidor nenhum que tá tendo que pagar o São Paulo. E se tem, ninguém sabe, ninguém viu, porque a transparência tão dita pelo Júlio Casares é incrivelmente não vista durante sua gestão. Na verdade é essa, não existe transparência na gestão de Júlio Casares. E a gente fica com o pé atrás, né? E aí ainda vem boatos de que o Rames Rodrigues viria para o São Paulo. Beleza, que você tem um investidor que pague. Já falei isso outra vez anterior. Que falaram que seria o Vinícius Pinotti, que já fez um péssimo negócio com o Centurion. E o São Paulo ainda deve pegar uma grana federal. Tá, você traz o cara. Tá, e quem paga o salário dele? São Paulo tá procurando um jeito para pagar o salário do Marinho, gente. Imagina do Rames Rodrigues quando vai ser. Entendeu? Então assim, sabe? Mas quando coloca essas especulações, cara, é surreal, meu. Surreal. São Paulo não tem condições para isso. Acabou. São Paulo já aprendeu. Espero ter aprendido com o caso do Daniel Alves, né? O cara tá preso, até hoje São Paulo paga para ele. Então assim, esperamos que São Paulo tenha aprendido a lição e... Claro que a gente quer bons jogadores, mas jogadores que estejam em atividade. Com todo respeito ao Rames Rodrigues, está lá na Grécia, sei lá, fazendo o quê? Né? Então, assim, e não tá afim, quer ficar na Europa, assim como o Lucas também falou que não tá afim, quer ficar na Europa. Deixou bem claro. Ele, claro, deixa uma portinha aberta, porque se não tiver nada, vai ter que vir pro São Paulo, tipo, o fardo, né? Mas você tem na frente, no futebol brasileiro, você tem o europeu, lógico, você tem o futebol das Arábias, que tá pagando um caminhão de dinheiro. Você tem a Major League Soccer, que é o que parece o Messi tá quase fechando aí com o Inter Miami do David Beckham. Então assim, cara, você tem outros mercados muito mais atrativos e que o Lucas Moura acho que ainda conseguiria jogar. Entendeu? Agora, a nível de futebol europeu, acho que só clube mediano. Clube grande para ele acho muito difícil. E assim, é lá na frente. Quando o Lucas Moura quiser voltar, também o de São Paulo tem direito de falar não. Entendeu? Tem que também parar de ficar pegando reserva de mercado, entendeu? Se tiver numa boa situação, condição física, técnica, beleza. Mas se não tiver, deixa pro próximo, entendeu? Então é isso, pessoal. O mercado de especulação começou, né? E o nome de São Paulo vai estar sempre inserido nesse mercadão. Acho até que o São Paulo pode vir a buscar um ou outro jogador, porque tem esse confronto contra o Palmeiras e um investimento num jogador muito bom, pelo menos um, ajudaria bastante. E assim, se passasse pelo Palmeiras, praticamente o que você recebe financeiramente já ajudaria muito. Mas é o que muita gente diz na internet e eu concordo. Primeiro paga quem deve, que são os jogadores que estão ali. Depois você contrata alguém, né? Então também tu traz um cara cheio da pompa e deve o time inteiro. Aí não dá, né? Mas vamos acompanhar, porque o Palmeiras vai se movimentar. Acho que pelo menos um ou outro ele vai trazer. Não acho que vai sair incólume dessa janela, até porque o Flamengo tá
contratando a rodo. O próprio Corinthians tem uma dívida bilionária, tá contratando a rodo. Queria entender essa matemática. Porque no São Paulo tudo é quando você fala de contratação, né, a questão do financeiro, a questão do aumento da dívida. Do Corinthians o pessoal já até desistiu disso, né? Já até desistiu, porque os caras têm mais de 1 bilhão de dívida e vai trazer Matia Roja, vai trazer X, vai trazer Y. E o salário que os caras pagam não é mole não. O São Paulo tem um limite, no Corinthians é sem limite. Então é isso, pessoal. Falando um pouquinho de São Paulo. Ah, só pra fechar, Rogério Ceni no Velho Sarsfield. Cara, por que não? Por que não? Sabe, sai um pouco desse foco de futebol brasileiro, de ser muito ligado ao São Paulo, entendeu? Eu já falei diversas vezes que eu gosto do Rogério como treinador, não acho ruim. Eu só acho que ele tem que aperfeiçoar a questão não só de relacionamento entre os jogadores, mas também de ser menos cabeçador, entendeu? Existem outros tipos de esquema, entendeu? 3 zagueiros pode. Você não precisa propor todo o jogo se você não tem um time melhor que o adversário. Entendeu? Então assim, você pode de vez em quando jogar na humildade, fechando a casinha, só isso. Espero que ele com o tempo aprenda, porque eu acho que ideias boas ele tem. Com relação ao relacionamento de grupo, a mesma coisa. Espero que ele melhore e desenvolva esse aspecto. E nada como trabalhar no mercado fora do Brasil, até por também sair um pouco do holofote, apesar que eu acho que o Rogério ainda atrai muito o holofote. E qualquer bom trabalho que fizer vai chamar a atenção. Então aguardemos aí novidades sobre o treinador. Acho que logo veremos ele de volta aos campos. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.